Bem, no meu caso, foi a mudança de ambiente que mudou meu jogo. Então, em 2014 para frente, eu comecei a estar em ambientes completamente diferentes, que é estar em ambientes de empresas de tecnologia, e aí eu comecei a entender que essas empresas tinham uma visão de mercado que era completamente distinto, né, da visão que eu tinha até então, por exemplo. E aí eu comecei a me envolver nesses ambientes, comecei a entender que o jogo podia ser diferente. E aí eu, por ser formado em marketing, por também ter sempre estudar muito também, eu fui começando a desenvolver um pouco mais de estudo aprofundado sobre a estratégia de outras empresas, inclusive empresas que foram investidas. Aí eu fui fazendo essa leitura para poder entender o que eu podia fazer. Então, acho que a primeira mudança é você mudar o seu ambiente. Se você está sentado na mesma mesa todos os anos, você só vai estar envolvido com aquelas pessoas que estão naquela mesa. Fantástico. E aquelas pessoas ali estão com uma visão que é bem parecida com a sua. Agora, quando você sai dessa mesa e vai para outras mesas, você está indo para um outro ambiente, você está sentando com outras pessoas. Você está sendo a pessoa menos inteligente ali de uma mesa que tem pessoas muito melhores do que você. E aí você começa a se provocar muito mais, começa a se questionar muito mais, você começa a entender que existe um outro jogo que você só enxergava, que você não enxergava antes que você estava sentado na mesa anterior. E assim é um processo que você vai evoluindo. Fantástico. Uma coisa interessante, Anderson, que eu fiz no processo de conversar com os contadores. Estou fazendo muita referência a isso, que foi muito importante. Foi transformador ter conversado com as pessoas antes de começar esse projeto aqui, né? O que você fez foi uma estratégia pura de produto, né? Exatamente. Product Discovery, né? É. E aí, o que acontece nesse processo? Eu fui conversar com os caras, a gente tinha o produto principal da Company Hero são os escritórios virtuais. Uhum. Beleza, show de bola. Os escritórios virtuais, assim, por definição, só tem 3 formas que uma pessoa abre um CNPJ no mundo. Uma, ele bota na casa dele, e aí, portanto, a casa dele fica exposta na internet, não sei das quantas e tal. Se ele mudar, ele tem que mudar o contrato social, é um puta que pariu. 2, ele tem que alugar um escritório para botar lá o endereço, que, assim, na economia que vivemos, muitas empresas não querem ter. E outra, se mesmo que você tiver no escritório, quando você mudar, se fudeu, tem que fazer de novo o escritório virtual, mudar o contrato social, etc. Ou 3, que é ter um escritório virtual, que é um endereço, pô, beleza, as maiores cidades do Brasil, com os melhores endereços do Brasil, o maior provedor hoje de escritório virtual do Brasil é a Company Hero. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante na conversa com os caras é o seguinte: existia a visão de que o contador indicava escritório virtual para ganhar comissão. E automaticamente, quando eu conversei com esses caras todos, eu percebi que eles estavam cagando para comissão. Por quê? É pouco dinheiro. Eles fazem isso, o contador que está nos assistindo faz isso, por quê? Porque ele quer agregar valor. Porque o contador que serve é uma coisa básica, né? Assim, quanto mais eu sirvo o meu cliente, melhor eu sou percebido e melhor eu posso potencialmente aumentar o meu preço, né? E eu achei isso fantástico. Foi um momento de um divisor de águas. Inclusive, na comunicação desse projeto aqui, toda, é muito assim, cara, não agregar valor, né? Eu ajudo você a dar desconto lá pro seu cliente, mas eu não preciso necessariamente, você não vai mudar a vida do contador tendo comissão. Que outras coisas você vê um contador agregando para os clientes para que ele possa potencialmente aumentar o ticket dele, o preço dele? Então vamos lá. Hoje a gente trabalha muito com o conceito de ecossistema. Uhum. E isso ainda é novo, mas tem muitas empresas que já estão surfando muito bem nisso. Mas basicamente é você entender tudo aquilo que o seu cliente precisa e você ter isso ou internamente ou através de parcerias dentro do seu portfólio. Então, por exemplo, o cliente precisa de uma certificação digital. Isso é básico, né? Então, você pode ter uma empresa ou você pode, por exemplo, ter ali uma unidade certificadora ali, né? Uma unidade só para poder emitir o certificado ali dentro da sua própria empresa contábil ali, por exemplo. É uma possibilidade de você ganhar ali dinheiro com isso. Você citou sobre a sede virtual. Você tem hoje um universo de empresas que precisam da sede virtual. E o cliente ele não quer ficar se incomodando, de ficar falando com o escritório, de ficar fechando um contrato mais. Se o contador faz essa ponte e ele faz uma conexão através de uma parceria, por mais que ele fale assim, mas isso não é relevante para ele, mas é assim, mas relevante até que ponto? Se ele escalar isso, esse valor, comissionamento pode ser relevante, por exemplo. E não somente isso, né? Outras coisas complementares que ele vai ofertando. Então, hoje, o cliente ele precisa de serviço bancário, o cliente precisa de acesso a crédito,
o cliente ele precisa de aspectos educacionais, o cliente precisa de uma gestão de recursos humanos, o cliente precisa de marcas e patentes. Então, ou seja, o cliente precisa de software. E tudo isso, o contador ele pode monetizar com isso.